Então a Amélia Rodrigues vai detalhando ali, colocando quem lê dentro da história. Ela diz o seguinte, eu vou resumir aqui. Ela diz o seguinte, num sábado de manhã, bem cedo, Jesus se reuniu na Galileia com uma turma, já estava ali uma multidão de pessoas necessitadas de toda a ordem. Esse irmão, que num primeiro momento não queria ir, acabou indo. Alguma coisa o impulsionava para que fosse. E ele foi ver aquele sermão daquele que ele entendia ser um mistificador. Ficou nas primeiras filas, logo atrás dele tinha uma mulher com uma criança cega nos braços. O mestre começou a falar, e daqui a pouco esta senhora, esta mãe, interrompe a fala de Jesus e diz, Senhor, cura a minha filha que é cega. Se tu a curares, eu te seguirei. Todos pararam e olharam para aquela mulher que se atrevia a interromper o mestre. Simão, como era uma pessoa muito ativa, olha para trás, nem pensa duas vezes. Toma aquela criança cega dos braços da mãe, avança para a primeira fila e vai ao encontro de Jesus. Jesus não diz uma palavra para Simão, apenas cruzam os olhos um com o outro. Simão, quando cruza o olhar com Jesus, estremece. E Jesus, então, com a sua mão, estava com uma túnica cor mármore. Quando Jesus passa a mão na frente dos olhos daquela criança, ela estremece e começa imediatamente a enxergar. Quando Jesus está baixando o braço, a manga da túnica roça no tórax de Simão Pedro. E ele estremece. Ele simplesmente sai fora de si. Fica como que alheio a tudo. E não consegue entender aquela energia, e Jesus olha novamente para ele, e mentalmente era como se a voz de Jesus estivesse dentro da cabeça dele, dizendo, Simão, eu te conheço desde ontem. O impacto deste encontro, sem palavras, apenas de olhares, foi tão forte, que Jesus terminou aquele sermão, todos foram embora, sol já alto, e Simão estava ali parado, sem saber onde estava. Tamanho o impacto daquele encontro. E isto explica, então, meus irmãos, por que Simão não questionou Jesus quando este mandou atirar as redes? Porque ele já percebera o poder daquele homem e o quanto estava equivocado, achando que era mais um mistificador. Por isso ele não questionou. Então, uma boa noite a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Hoje quem irá nos falar é o nosso irmão Carlos Alves, aqui da casa do Grupo Espírita Allan Kardec, e vai nos trazer o tema Simão Pedro, a rocha peregrina. Então, uma boa palestra a todos. Muito boa noite. Todos os nossos prezados irmãos presentes a esta casa, aos nossos irmãos internautas que nos prestigiam, saudações a todos, de muita paz, que a gente possa, nesses minutinhos aqui, fazermos algumas reflexões que seguramente vão nos auxiliar em nossa jornada terrena. O nosso tema de hoje, como estava ali, é o tema que vai falar sobre Simão Pedro, um grande apóstolo que todos nós precisamos, na medida do possível, aprofundar um pouquinho o conhecimento em torno deste irmão abençoado, que foi exatamente aquele que nosso Senhor Jesus Cristo buscou assentar as bases do reino de Deus. Mas, até chegar a este ponto, a trajetória, a caminhada foi desafiadora. Quando falamos sobre Simão Pedro, eu, mentalizando esta atividade, fiquei me lembrando de um filme que ocorreu na década de 90, o filme Titanic. Eu tenho quase certeza que a maioria aqui deve ter visto este filme. E bem no início deste filme, estava sendo feita uma projeção gráfica num computador, uma equipe ali que estava buscando resgatar os destroços do Titanic. E no meio daquelas pessoas que estavam ali, trabalhando naquela situação, tinha uma senhora que foi a protagonista do filme, fez par romântico com o Leonardo DiCaprio na época, e ela estava ali para ouvir e tentar ajudar aquela equipe a encontrar os destroços, porque eles tinham o objetivo de achar, na verdade, um diamante preciosíssimo. Pois bem, mas por que estou citando isso? Porque, em dado momento, um dos responsáveis daquela equipe começou a mostrar na animação gráfica do computador como se deu
o naufrágio do Titanic. Então ele começou a explicar ali de forma muito rápida, muito fria, indiferente, e deu por concluído o assunto em poucos minutos. E aí ele terminou de fazer aquela explicação muito fria, muito indiferente, e olhou para todos, olhou para aquela senhora que ele sabia que fora a única sobrevivente que estava ali, e disse: ei, foi assim que aconteceu. E esta senhora tranquilamente olhou para ele e num tom melancólico, talvez irônico, disse assim: aprecio muito a tua explicação, porém, temo dizer que a realidade foi um pouco diferente. E eu pego este pensamento desta senhora neste filme para provocar em cada um de nós exatamente este sentimento de que, por mais que falemos sobre Simão Pedro, por mais que nós prolonguemos as exposições inspiradas, bem orientadas, nunca chegaremos à realidade do que foi, porque, como naquele filme, aí então aquela senhora passou ela a narrar pela visão dela, pela visão de quem vivenciou os fatos. Ora, nós sabemos que é impossível Simão Pedro se materializar aqui para nós e narrar o que aconteceu, mas não estamos proibidos de tentar imaginarmos como se deram os fatos, mais ou menos dentro de uma realidade e principalmente dentro da emotividade, dos sentimentos que carregou este irmão na sua existência, particularmente a partir do momento em que ele teve o primeiro encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E este primeiro encontro está narrado em Lucas, no capítulo 5, que diz, eu vou, claro, indo resumindo, em função do nosso tempo, nesta passagem que Lucas narra, ele diz o seguinte, que pescadores estavam pescando, Simão, seu irmão André, João, Tiago, filhos de Zebedeu, estavam pescando a noite inteira, tentaram pescar e não conseguiram nada. Amanheceu, deixaram os barcos na margem, estavam lavando as redes e de repente aparece um homem que está lá no meio de uma turba, meio que comprimido, e Jesus então sai um pouquinho daquela turma que o estava comprimindo, vai até aqueles pescadores, vai até o barco de Simão e diz: faz o teu barco ir um pouquinho para dentro. E aí ele entrou dentro do barco e começou a pregar para aquelas pessoas um pouquinho mais à vontade, não tão apertado. Depois que ele fez a pregação para aquelas pessoas, ele olhou para Simão e disse: agora leva o teu barco mais para dentro das águas profundas e joga a tua rede para o lado direito. Aí começa a situação interessante. Simão Pedro estava tendo o primeiro contato, dentro da narrativa de Lucas, com nosso Senhor Jesus Cristo. E nos é dado saber que a personalidade de Simão era uma personalidade um pouco difícil, ele era um homem mais rústico. E a própria narrativa nos dizia que em função do seu ofício, do seu trabalho. Então, Jesus manda que ele joga as redes, mas antes ele diz assim: Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira e nada pescamos, mas sob tua palavra, vou jogar as redes. E ele joga as redes. E todos nós conhecemos o resultado desta narrativa. Quando eles puxam a rede, ela quase arrebenta, porque trazia uma enorme quantidade de peixes. Tiveram que fazer vir o outro barco da margem para ajudar a carregar. E neste momento, Simão Pedro ficou de tal maneira impactado, emocionado, que prostrou-se aos pés do mestre e disse: afastai-vos, Senhor, de mim, porque sou pecador, não sou digno de ti. Mas há um fato interessante aí, que exatamente no ponto em que diz, Simão Pedro fala a Jesus o seguinte: sob tua palavra eu vou jogar a rede. Vamos pensar, meus irmãos, se era o primeiro encontro de Jesus com Simão Pedro com Jesus, de onde Simão Pedro tirou tamanha confiança e certeza ao ponto de dizer a Jesus: sob tua palavra eu vou jogar as redes? Como assim? Porque temos que tentar imaginar, naquela época, meus irmãos, a vida era muito difícil. Simão necessitava, como os demais, da pesca para alimentar a si e a sua família. As coisas eram muito difíceis. Ele não vivia uma vida de fantasias, de ilusões.
Ele não era nenhum super-homem com superpoderes, era um homem comum, cheio de conflitos, necessidades e precisava sobreviver. Então, pensemos, se ele passou a noite inteira tentando pescar e não conseguiu, quando chega de manhã, qual seria o estado anímico deste homem rústico? Ele estaria sorridente, alegre, faceiro, entusiasmado, ou ele estaria cabisbaixo, quem sabe até estressado, porque passou a noite toda em clara e não conseguiu pescar nada? Aí vem um homem que, segundo a narrativa de Lucas, era o primeiro encontro e diz: joga a rede. Ele poderia ter dito: olha, tudo bem, senhor, eu respeito o senhor, mas disso aqui, da pesca, eu entendo. Eu sei quando o mar não está para peixe. Este ofício foi passado de geração para geração, de pai para filho. Disso aqui, desse riscado, eu entendo. Simão poderia ter argumentado assim com Jesus, mas não. Ele disse: sob a tua palavra, eu vou então jogar a rede. E é aí que eu trago para os irmãos a mensagem que vem no livro Trigo de Deus, que eu até tive o cuidado de falar com o irmão Milton, se nós tínhamos na biblioteca, ainda tem um exemplar ali, na psicografia de Divaldo, pelo espírito Amélia Rodrigues. Ela explica de uma forma impressionante, logo no primeiro capítulo, Pescador de Almas, como se deu, na verdade, o primeiro contato de Simão com Jesus. E foi exatamente quando todo mundo falava que havia nas cercanias um Messias, e Simão, muito endurecido pelo próprio ofício do dia a dia, ele não acreditava nisso. Ele pensava: puxa, mais um mistificador chegou a Galileia para abusar, ludibriar, enganar as pessoas simples e comuns. Este era o pensamento de Simão. Então a Amélia Rodrigues vai detalhando ali, colocando quem lê dentro da história. Ela diz o seguinte, eu vou resumir aqui. Ela diz o seguinte: num sábado de manhã, bem cedo, Jesus se reuniu na Galileia com uma turma, já estava ali uma multidão de pessoas necessitadas de toda a ordem. Esse Simão, que num primeiro momento não queria ir, acabou indo. Alguma coisa o impulsionava para que fosse. E ele foi ver aquele sermão daquele que ele entendia ser um mistificador. Ficou nas primeiras filas, logo atrás dele tinha uma mulher com uma criança cega nos braços. O mestre começou a falar, e daqui a pouco esta senhora, esta mãe, interrompe a fala de Jesus e diz: Senhor, cura a minha filha que é cega. Se tu a curares, eu te seguirei. Todos pararam e olharam para aquela mulher que se atrevia a interromper o mestre. Simão, como era uma pessoa muito ativa, olha para trás, nem pensa duas vezes. Toma aquela criança cega dos braços da mãe, avança para a primeira fila e vai ao encontro de Jesus. Jesus não diz uma palavra para Simão, apenas cruzam os olhos um com o outro. Simão, quando cruza o olhar com Jesus, estremece. E Jesus, então, com a sua mão, estava com uma túnica cor mármore. Quando Jesus passa a mão na frente dos olhos daquela criança, ela estremece e começa imediatamente a enxergar. Quando Jesus está baixando o braço, a manga da túnica roça no tórax de Simão Pedro. E ele estremece. Ele simplesmente sai fora de si. Fica como que alheio a tudo. E não consegue entender aquela energia. Jesus olha novamente para ele e mentalmente era como se a voz de Jesus estivesse dentro da cabeça dele dizendo: Simão, eu te conheço desde ontem. O impacto deste encontro sem palavras, apenas de olhares, foi tão forte que Jesus terminou aquele sermão, todos foram embora, sol já alto e Simão estava ali parado, sem saber onde estava. Tamanho o impacto daquele encontro. E isto explica, então, meus irmãos, por que Simão não questionou Jesus quando este mandou atirar as redes. Porque ele já percebera o poder daquele homem e o quanto estava equivocado, achando que era mais um mistificador. Por isso ele não questionou. Por isso ele jogou as redes. Porque ele disse: sob a tua palavra, ou seja, ele já havia tido aquele primeiro contato. Assim se deu. Aquele primeiro encontro, então, que foi chamado como a pesca milagrosa. Assim ficou conhecida. Simão Pedro não faria ideia do quanto aquele primeiro encontro modificaria completamente a sua vida. Passou o tempo. Muito tempo. E nós vamos chegar lá na narrativa de João, no último capítulo de João, capítulo 21,
onde nesta narrativa vai ser dada ali o comentário, vai ser apresentado ali o diálogo entre Jesus já crucificado, depois de ter sido crucificado, depois de ter se passado 3 anos, se dá o diálogo com Simão Pedro, aquele célebre diálogo: Simão, tu me amas? Só que, para nós entendermos este diálogo, esta narrativa, nós temos que ir primeiro lá em João, no capítulo 13. E o que diz lá em João, no capítulo 13? Vai falar sobre a última ceia. Jesus estava vivenciando os últimos momentos como um ser encarnado na terra. E nesta última ceia, todos estavam reunidos, nós sabemos a história. Todos estavam reunidos, Jesus começou a falar que chegara a hora dele partir, chegara a hora de ele voltar para o Pai, chegava o momento dele deixar os seus discípulos amados. E tanto foi os comentários de Jesus nesse sentido, que os discípulos começaram a dizer e a perguntar: mas Senhor, para onde tu vais? Por que estás falando assim em tom de despedida? E ele então começou a explicar: o Filho do Homem veio para o sacrifício, e começou a explicar, e lá em dado momento, Simão, no seu temperamento, questiona: mas Senhor, onde tu vais? Eu não posso ir? Nós não podemos ir? Jesus diz: não, neste momento não. Ainda não estáis preparados para ir e para beber o cálice que eu vou beber. Mas Simão não se contenta, porque era do seu temperamento, era da sua índole. E ele diz naquela circunstância ali: Senhor, eu te seguirei, eu vou aonde tu fores, e se necessário for, eu darei a minha vida por ti. Jesus então ouve aquilo, faz outros comentários e diz em dado momento: em verdade, dentre vós, um destes que estão aqui irá me trair. Pronto. Foi o suficiente para Simão ficar ainda mais desequilibrado emocionalmente e começar a questionar: Senhor, um de nós vai te trair? Não pode. Diga então quem vai nos trair. E a história narra que ele disse que molharia um pedacinho de pão no prato, e aquele que ele desse aquele pãozinho molhado e comesse seria aquele que o trairia. E assim ele fez, e os discípulos não entenderam aquela mensagem como tal deveria ser entendida. Mas Simão, em cima disto, todos começaram a perguntar e se questionar: mas quem será que vai trair o mestre? Quem teria essa coragem? Mas Simão diz, naquela forma dele, da sua personalidade autoritária, firme, porque nós temos que admitir, Simão Pedro, ele poderia ser qualquer coisa, menos frio ou morno. Ele era autêntico, era o que era. Ele vivia a vida como era. E ele dizia as coisas que pensava e sentia. Então ele diz: Senhor, não, eu daria a minha vida por ti, onde quer que vá. E Jesus novamente olha para ele e diz: Simão, em verdade te digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Foi o golpe de misericórdia em Simão. Porque ele aí sim ficou transtornado, não entendeu. Jesus começou a tentar explicar, e ele dizendo: Senhor, mas por que me tomas? Achas por acaso que eu não te amo? E começou a conversar. E Jesus disse: calma, Simão, eu vou te mostrar algo que tu ainda desconhece, porque o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso, e isso tu vai conhecer mais adiante. Todos nós conhecemos o desfecho da narrativa. Jesus é preso, Judas o trai, ele é levado à casa de Caifás, lá no Sinédrio. Pedro, quando Malco, o guarda do Sinédrio, prende Jesus e ele pega, o texto diz a espada, mas não, nenhum pescador andava com espada. Na verdade, ele andava com uma faca, magiário, uma espécie de peixeira, que ele, com esta faca, corta a orelha de Malco. E Jesus o repreende, mas quando ele fez isso, exatamente ele fez porque ele tinha dito antes que daria a vida pelo Cristo. Então a atitude de Pedro, naquele sentido ali, era coerente com a emoção que ele sentia. Ele não era um covarde. Não, ele estava sendo autêntico. Ele disse que daria a vida e foi realmente, botou a sua própria vida em risco fazendo aquilo. Jesus consertou a situação, todos nós sabemos. E no texto há um detalhe interessante que diz o seguinte: quando da terceira negativa de Simão, já dentro do palácio, ali nos portões de fora, Jesus estava no lado de dentro e do lado de fora, o olhar de Jesus cruza com o de Simão.
Tão logo Simão nega Jesus pela terceira vez, e aí o galo canta e Simão se lembra das palavras de Jesus. E dentro da narrativa do evangelista, Simão vai para um canto e chora amargamente. Pois bem, agora nós podemos voltar para o último capítulo de João 21, que vai falar sobre o diálogo de Pedro e tu me negas, entendendo o seguinte: depois desse desfecho da crucificação, foi a última vez naquela ceia que Jesus falou com Simão Pedro. Depois daquela advertência que ele deu a Simão quando havia cortado a orelha do guarda-malco, foi a última vez que Simão falou com Jesus, que Jesus falou com Simão. Porque teve o desfecho da crucificação. Na crucificação, Simão não foi, não se falaram mais. Passou-se a crucificação. Depois de alguns dias, todos nós sabemos, Jesus voltou, agora ressuscitado. Apareceu para Maria de Magdala, apareceu também para os apóstolos que estavam, o texto diz, trancados a portas fechadas em Jerusalém, porque estavam com medo. E Jesus atravessa a parede, aparece para eles, mas não fala com Simão Pedro. Apenas fala com todos de um modo geral, olha para Simão, mas não fala com ele. O íntimo de Simão Pedro estava simplesmente arrasado, porque ele queria falar, ele já estava surpreso com aquela aparição, e ele necessitava dizer a Jesus que o amava. Mas Jesus não dirigia a ele a palavra. Apareceu até mesmo para Maria de Magdala, e quando apareceu para Maria de Magdala, ele orientou ela a dizer para os seus discípulos: diga para eles voltarem para casa. Diga para eles voltarem para Cafarnaum. Voltarem novamente para a Judéia. Voltarem para a Galileia. E Pedro, quando ouve esta narrativa de Maria de Magdala, fica pensando assim: poxa, mas é verdade. Eu vou voltar realmente. Eu vou voltar para casa. Porque, afinal de contas, o que me sobrou? O que me restou? Quando mais Jesus precisou de mim, eu falhei. Ele está morto, crucificado. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu vou voltar para a minha terra. Vou voltar para minhas lidas. Aliás, pensava ele, de onde eu não deveria ter saído. E vou retomar a minha vida. Para Simão, havia acabado. Aquela história toda de convivência com Jesus havia terminado no momento em que ele negou o mestre. E ele faz isso. Ele volta novamente para o seu vilarejo, retoma a sua atividade, e é nesse estado de espírito, derrotado intimamente, que ele então, e aí é uma espécie de déjà vu, do primeiro encontro, chamado de pesca milagrosa, para este próximo encontro. Agora Jesus já ressuscitado. Porque as cenas são muito idênticas. Os pescadores, Simão, seu irmão, João, o irmão de João, os filhos de Zebedeu, estão todos pescando, tentando pescar a noite inteira, e não pescam nada. Clareia o dia, já estão lavando as redes, e mais ou menos a uns 100 metros da margem, eles avistam alguém que está falando algo. João, mais jovem, aguça o sentido, e avisa os outros: olha, tem alguém lá. Mas Jesus está um tanto quanto diferente daquele Jesus que conheciam, porque agora ressuscitado. Mas o suficiente para ouvirem ele dizer: voltem, entrem mais para dentro e joguem a rede para o lado direito. Quando eles ouvem aquele homem dizer isso, eles estremecem. Porque começam a pensar: será? Será que é o mestre nos mandando fazer novamente isso? E não discutem, e vão e jogam as redes. E quando as puxam, quase adernam os barcos quase começam a afundar, eles precisam de ajuda com outro que encosta, levam para a margem. Pedro, neste momento, dentro de si, a emoção era tão grande, o sentimento era tão grande, porque, meus irmãos, naquela época não era como hoje, a gente quer comer alguma coisa, quer comprar alguma coisa, vai no supermercado, vai no mercado, não. Naquela época as coisas eram extremamente difíceis. Se você pescasse, se você plantasse, você comia. Dependia do clima, dependia do tempo, dependia de vários fatores, senão passava fome. Ver aquele barco daquele jeito, para Simão Pedro, era uma emoção enorme. Porque aquilo significava abundância,
significado, sustento, e ele novamente se emociona, e enquanto os outros estão puxando, levando os barcos para a margem, ele não espera. Ele desce, salta na água e sai nadando de encontro a Jesus. Emocionado, as lágrimas começam a rolar nos seus olhos, o seu peito, o coração parece que vai sair pela boca de tamanha emoção. E Jesus então o acolhe. E agora, pela primeira vez, depois do episódio da cruz, Jesus volta a falar com Simão Pedro. E ele chora. Todos os demais se emocionam. E ali, naquele momento, segundo a narrativa do texto, eles comem um peixe, comem um pão e começam a falar. E neste diálogo é que Jesus, então, em dado momento, olha para Simão Pedro e pergunta: Simão, Cefas, tu me amas? E Pedro automaticamente, mas Senhor, claro que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Simão não pensa muito disso, assim de sopetão. Jesus conversa mais um pouco, volta novamente para Simão e pergunta: Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu já te disse, eu te amo. Jesus conversa mais um pouco e pela terceira vez faz a mesma pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Quando Jesus faz pela terceira vez a mesma pergunta, o texto diz que ele se entristeceu. E ele diz: Senhor. E aí então Pedro começa a passar pela sua cabeça todos aqueles fatos e ele associa que, bom, Jesus está me perguntando 3 vezes, porque certamente 3 vezes foram as vezes que eu o neguei, então é nesse sentido, ele não está confiando em mim, por isso então ele ficou triste. Esse irmão começou a se dar conta que Jesus não estava perguntando aquilo para ele para querer saber o que Jesus já sabia, mas sim para dar a Simão a oportunidade dele refletir sobre o amor que ele dizia sentir. Porque quando Jesus ressuscitado volta novamente à Judéia para ir de encontro a Simão, Jesus também vai de encontro a Simão para ressuscitar Simão. Jesus ressuscitou, mas ele foi ao encontro de Simão para ressuscitá-lo também, porque Simão estava morto, moral e espiritualmente. Então Jesus vai de encontro e busca ressuscitar aquele homem, aquela pedra preciosa que depois de todos os eventos iria se tornar, sim, a rocha sobre a qual ele então edificaria o reino de Deus. Simão então começou a refletir e a perceber a profundidade dos questionamentos que Jesus fazia. E há no texto em grego, nesta passagem, uma riqueza impressionante que eu trago para os irmãos aqui para a gente ver como é bonita a passagem também no grego. Porque no grego, a palavra amor tem vários sentidos. Eros, aquele amor de homem e mulher, o amor sensual, o amor sexual. Tem o amor ágape, agapau. Este amor ágape e agapau é o amor incondicional, é o amor sacrificial, é o amor que se dá pelo outro, que se sacrifica pelo outro. E tem o amor filéu. O amor filial, vamos dizer assim, é um amor numa segunda escala, é um pouco menos, é o amor de irmão, é um amor mais fraterno, é um amor de amigo, eu gosto. Então, segundo a narrativa deste texto no grego, o diálogo que se dá é quando Jesus pergunta, a primeira vez pergunta no verbo agapau, e Jesus pergunta, Petrus, agapas-me? E Simão responde com o verbo filéu, Senhor, eu não tenho este amor agapau, este amor incondicional, este amor sacrificial. Eu gosto do Senhor. Filose. Eu gosto do Senhor. Jesus volta a perguntar novamente, Petrus, agapas-me, tens por mim o amor sacrificial, o amor de renúncia, o amor que se sacrifica? E Simão novamente responde com o mesmo verbo, Senhor, este amor eu não tenho. Filose. Então, quando Jesus faz a terceira pergunta, aí se justifica a tristeza e o abatimento de Simão, porque ele muda o verbo. Ele não pergunta mais se é o amor agapau, o amor ágape. Não, ele pergunta, Simão, fileis-me, pelo menos tu gostas de mim?
E Simão percebe a profundidade daquela palavra, daquela argumentação, e se entristece, porque ele se dá conta que não amava Jesus como ele pensava que amava, que o amor que ele tinha não era aquele amor que ele achava que ele tinha. E Jesus então o interpela, usando o mesmo verbo que ele respondeu às 2 primeiras questões para Jesus. E ele diz: Filos, eu gosto do Senhor. Quando a gente se depara com essa narrativa, com esta riqueza, logo me veio à mente a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, no capítulo 25, e também está inserido no capítulo 16 do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque na parábola dos talentos, o Senhor, na narrativa, dá 5 talentos para um servo, 2 para outro e 1 para o outro. E sai para viajar, mas quando ele volta para fazer a cobrança daquilo que foi feito com os talentos confiados a seus servos. Então ele dá equivalentemente a quantidade de talentos para a capacidade de cada servo. Quando eu, observando este diálogo de Simão Pedro com Jesus, Jesus com Simão Pedro, eu logo imaginei o seguinte: puxa vida, porque no texto da parábola diz assim: aquele que recebeu 1 talento, por medo, enterrei, Senhor, este talento, aguardando que tu voltastes, e aqui está. E a resposta foi severa do Senhor, dizendo: servo mau e preguiçoso, dei-te o talento para que o dobrasses e não para que o ocultasses. Então fiquei pensando, Simão Pedro, ele não tinha grande bagagem intelectual, ele não era um grande filósofo, ele não era um ser iluminado, um espírito de luz, ele não era rico, ele não tinha dinheiro, ele não tinha talentos que pudessem justificar uma confiança de que se depositar em cima dele 5 talentos, 2 talentos, mas um talento foi confiado a Simão. E este talento que foi confiado a Simão chama-se exatamente o talento da luz maior, que ladeou com ele durante 3 anos e passou a ele pessoalmente a orientação e o conhecimento para prepará-lo para a luta. E exatamente no momento em que Simão foi questionado e testado para usar este talento que Jesus confiou a ele, por medo, ele o negou. Por medo, ele enterrou este talento. Porque neste diálogo do tu me amas, também não podemos esquecer que Jesus diz: então vai, cuida dos meus cordeiros. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Ora, de que forma Simão poderia cuidar dos cordeiros de Jesus, das ovelhas do rebanho do mestre, se havia ocultado o talento por medo e não dobrou este talento? Então Jesus, quando vai em busca dele em Cafarnaum, vai em busca de fazer com que Simão desenterre este talento, ponha para fora este talento, para que então, ressuscitado moral e espiritualmente, este talento floresça, cresça, se agigante e faça tornar aquele simples pescador, de fato, uma rocha. Porque, meus irmãos, quando a gente fala assim, apacenta as ovelhas, cuida dos cordeiros, normalmente a gente pensa naqueles irmãos nossos, naquelas situações em que estendemos a mão para quem tem fome, estendemos a mão para quem precisa de um agasalho, de um teto, estendemos a mão para quem precisa do afeto, de um abraço, de um conselho, da ajuda, seja ela qual for. É normalmente nesse sentido que a gente consegue projetar. Mas precisamos refletir um pouquinho mais. Porque se fosse só assim, se nós, todos nós, estendêssemos as mãos, fizéssemos o bem o tempo todo, apacentando, cuidando das ovelhas e dos cordeiros o tempo todo, é bem pouco provável que, passado tanto tempo,
nós ainda estivéssemos aqui no mundo de expiações e provas. Se ainda estamos no mundo de expiações e provas, é muito provável que em muitos momentos de existências vividas, nós não cuidamos dos cordeiros. Nós não apacentamos as ovelhas. E nos distraímos. E enterramos o talento que nos foi confiado. Porque amar ao Cristo significa exatamente dobrar este talento nas vezes e oportunidades em que formos chamados e testados a o fazer. São nas diversas situações, dentro do lar, fora do lar, no trabalho, fora do trabalho, na vida comum, no lazer, no círculo de relações, a saúde que nos é confiada, no dinheiro que nos é confiado, no patrimônio do filho, da esposa, da mãe, da sogra, do sogro, dos amigos. Tudo são patrimônios, tudo são talentos confiados a nós. O conhecimento que a doutrina espírita nos dá são talentos. Se amarmos realmente ao Cristo, não vamos esconder estes talentos. Não vamos enterrá-los, vamos multiplicá-los, mas possivelmente, numa visão ainda muito periférica, muito superficial, não conseguimos compreender a abrangência deste chamado. Nós que estamos aqui hoje diante desta doutrina abençoada, e eu nunca vou cansar de dizer, meus irmãos, digo isso o tempo todo, aqueles de nós que nesta existência foram levados de encontro a esta doutrina abençoada, olha, devemos nos prostrar de joelhos e agradecer muito, porque nós não somos espíritas, nós estamos espíritas. Ninguém garante que numa próxima existência nós voltaremos a sermos espíritas, voltaremos a ter contato com esta doutrina e todo o conhecimento, orientação e toda a estrutura, a força que estamos fazendo nesta existência, dentro do conhecimento que temos para nos melhorar e evitar cairmos nas armadilhas dos vícios, das paixões, na próxima nós teremos que provar tudo novamente. Nós teremos que recapitular tudo novamente, só que Jesus está nos preparando agora para que cada um de nós, nas futuras encarnações, levem este talento consigo para onde forem, com quem quer que estejam, para multiplicar estes talentos. Nós estamos na fase, não de enterrar, mas de multiplicar. Por isso fomos chamados. Por isso é muito pertinente a pergunta de Jesus. Simão, Petrus, tu me amas? Se Jesus estivesse agora e surgisse na nossa frente, e olhasse nos nossos olhos, e perguntasse para o espírito imortal, não para o ser da identidade ali, que passa numa existência mais ou menos curta, não, mas para o espírito imortal, se ele perguntasse para nós, olhando nos nossos olhos, e tu me amas? Agapas-me? O que nós responderíamos? Fila-se? Eu gosto do Senhor? Ou responderíamos, agapau, agape, eu amo o Senhor? As nossas ações no dia a dia, nas lutas diárias, tal qual fez Simão Pedro, vão responder por nós. Porque Simão Pedro venceu. Venceu. Depois de tanta luta, depois da queda, depois do equívoco, depois do gosto amargo do fracasso, ele venceu. Ele deu a volta por cima. Porque nosso Senhor Jesus Cristo veio e ressuscitou. Assim como a doutrina espírita está fazendo com nós aqui, ela veio para ressuscitar-nos.
Nós estávamos mortos, moral e espiritualmente. E o Consolador prometido chegou para fazer o mesmo que fez Jesus com Simão Pedro. Desenterrar o talento. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todos nós aqui vamos, assim como Simão Pedro, também dar a volta por cima. Vamos também conseguir nos superarmos, se não nessa, nas próximas. E em algum momento, quando a gente cruzar os olhos com Jesus, que maravilha, que emoção, a gente poder dizer a Ele: Senhor, aqui estão os talentos que Tu me confiastes, estou te devolvendo. Depois de muita luta, muito sacrifício, muita renúncia, muita lágrima, mas muito amor. Porque a palavra-chave é essa, meus irmãos, o amor, mas o amor verdadeiro. Então, que este exemplo dessas noções muito rápidas que a gente passou aqui, foram pinceladas apenas, possam ficar para nós. E por falar em amor, eu não poderia terminar esta atividade sem mencionar as nossas queridas mamães de ambos os planos da vida, que eu consigo perceber e sentir a presença aqui. Muitas delas nos abraçando, nos beijando, soprando nos nossos ouvidos: filho querido, filho amado, eu te amo. Nós te amamos, nós os amamos. A todas as mamães, a todas as mães do mundo, encarnadas, desencarnadas, e em especial a Mãe Santíssima, Nossa Senhora, que através dela pôde fazer esta ponte em que nosso Senhor Jesus Cristo chegou para a alegria e reabilitação de todos nós. Um feliz Dia das Mães a todas as mães, muita paz, muita saúde, que todos nós possamos voltar para os nossos lares felizes, serenos e refletindo um pouquinho em cima dessas orientações que vêm do alto. Obrigado pela atenção de todos.